Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa e este é mais um TBT da televisão do Observatório da Televisão. Nesta semana, infelizmente, nós perdemos um ícone do jornalismo no rádio e na TV do Brasil, Gil Gomes, que nos deixou aos 78 anos de idade. Há alguns anos ele padecia do mal de Parkinson e complicações pulmonares ocasionaram a sua morte nesta semana. Gil Gomes iniciou sua carreira há 60 anos. No fim da década de 50, na Rádio Progresso, que não existe mais. Na ocasião, ele era jornalista do departamento esportivo, mas depois migrou para o noticiário geral. E no fim da década de 60, foi que ele iniciou a sua trajetória como nós o conhecemos, de repórter e cronista policial. E por um acaso. Em 1968, quando trabalhava na Rádio Marconi, Gil Gomes ficou sabendo de um caso de assédio que havia ocorrido naquele local. Então ele saiu do andar onde a rádio ficava, transferiu-se para perto dos acontecimentos e começou a narrar, conversar com as pessoas que haviam testemunhado, todos os envolvidos e autoridades. Naquele dia, a Rádio Marconi alcançou um índice de audiência que nunca tinha visto, o que levou Gil Gomes a investir nessa vertente da sua carreira. Com passagens por diversas rádios como Excelsior, Globo, Record, Capital e Tupi, Gil Gomes chegou à televisão na década de 90, já muito conhecido do público dos noticiários populares, para participar do Aqui Agora, que estreou em 1991 e foi uma ideia trazida da Argentina por Silvio Santos. O noticiário Nueve Diario influenciou decisivamente o Homem do Baú na criação desse programa, que era uma intenção de trazer para o jornalismo do SBT, que havia se credibilizado com o TJ Brasil de Boris Casoy, um público que era tradicional da emissora, mas não via esse telejornal porque não se identificava com ele. Um jornal popular que mostrava histórias do dia a dia com pessoas simples, e não se furtava, por exemplo, a colocar os repórteres junto com a polícia em perseguições a bandidos ou em cenas de graves crimes como sequestros e mesmo suicídios, como aconteceu de ser mostrado no programa. Gil Gomes encontrou no Aqui Agora a plateia e o veículo ideais para aprimorar a sua técnica de crônica policial. Repetindo frases com uma entonação característica, roupas muito chamativas, que segundo ele eram um artifício a mais para despertar coisas boas nas pessoas, com estampas e cores fortes, já que os seus temas eram tão pesados de maneira geral. Uma maneira peculiar de gesticular como se alisasse um cão e de falar valorizando no volume e no tom determinadas passagens, fizeram a glória dos humoristas na sua época e do próprio público, que gostava da maneira humana, emocionada por vezes e muito comovente, embora séria e determinada, que Gil Gomes usava para narrar as suas histórias. Desde um simples imigrante nordestino com as suas venturas e desventuras até uma morte trágica assassinado por um vizinho, ou assaltantes, estupradores, sequestradores, qualquer tipo de crime com o qual o público do Aqui Agora pudesse se identificar, por presenciar mesmo no seu dia a dia coisas daquele tipo, serviram de pauta para Gil Gomes, não só na televisão durante a sua passagem pelo programa, mas ao longo de toda a sua carreira. Nos últimos anos, após algumas passagens por outras emissoras, Gil Gomes acabou, infelizmente, deixando o trabalho de lado, graças às complicações de saúde pelas quais passou. Recentemente, ele havia retomado o trabalho como comentarista em programas produzidos pela Ultrafarma para inserções na TV aberta. Não era o Gil Gomes de antes, mas a sua figura permanecia muito forte e identificada com aqueles de mais de 20 anos que puderam acompanhar a glória do jornalismo policial na televisão, sem apelação, sem discurso de ódio e sem acompanhar o bandido na sua violência e descrença em relação à vida e à humanidade. Gil Gomes, sem dúvida, fará muita falta por ter mostrado que o jornalismo policial pode ser feito dessa maneira. Apesar de tratar cotidianamente de assuntos escabrosos, crimes inomináveis que chocavam a audiência, Gil Gomes provou, e esse é o seu grande legado, que o jornalismo policial não precisa simplesmente explorar a desgraça alheia e pode ser humano.
identificável por toda uma audiência, em geral popular, que vive cotidianamente e presencia esses crimes, seja consigo mesma ou com pessoas próximas. Sem discurso de ódio, sem agressão, sem defesa de pena de morte ou qualquer coisa assim em relação aos bandidos, Gil Gomes contextualizava nas suas reportagens o meio do qual esses bandidos brotavam e o que os poderia levar a cometer os crimes que cometiam. A homenagem a Gil Gomes é necessária, infelizmente, nesta semana, por ocasião da sua morte, mas fica o exemplo de um jornalismo sério, que não se furta a denunciar aquilo que é necessário para a audiência, não subestima o espectador popular e prova que a qualidade não está ligada necessariamente a grandes produções ou discursos empolados. Falando a linguagem do povo, mostrando na TV a vida como ela é, fazendo um jornalismo vibrante, como inclusive o próprio slogan do Aqui Agora fazia referência. Bom, esse foi mais um TBT da televisão, nessa semana homenageando o nosso querido Gil Gomes, que se foi. Nossos pêsames à família e a todos os fãs como eu. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TBT da televisão e fica o convite para você assistir a outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube e também para acompanhar os nossos textos, notícias e críticas no Observatório da Televisão. Um abraço, um beijo e até mais.